Olá galera, me chamo Tairson e hoje venho trazer para vocês mais um dos problemas da lista de Física 1 da professora Edinalva. Problema 12. Uma estação de radar detecta um míssil que se aproxima do leste. Ao primeiro contato, a distância do míssil é de 3.600 metros, com um ângulo de 40 graus acima do horizonte. O míssil é seguido por 123 graus no plano leste-oeste, e a distância no contato final era de 7.800 metros. Veja a figura 27 para entender. Ache, então, o deslocamento do míssil durante o período de contato com o radar. Primeiramente, a gente precisa entender bem o enunciado. Tem o que? Tem um míssil que está se aproximando de um detector, né? De um radar que envia ondas eletromagnéticas no míssil e encontra a posição dele. No primeiro contato do radar com o míssil, né, que ele encontrou o míssil, ele estava a 3.600 metros. E o radar conseguiu detectar que estava a 40 graus acima do horizonte. Isso pode ser melhor compreendido desse jeito. Um radar, né, que fica oscilando, girando para lá e para cá rapidamente, para que ele consiga ter uma área de alcance grande, né, e rápido, e preciso, e rápido. Então, temos um míssil, né, que ele está sobrevoando, passando sobre esse radar. Inicialmente, quando o radar consegue detectar pela primeira vez o míssil, ele está a 3.600 metros de distância do radar, não necessariamente do chão, não necessariamente do chão. E ele está formando um ângulo de 40 graus em relação ao chão. E aí depois, quando ele é localizado de novo, por último, ele vai sendo localizado, até que o último chega o alcance máximo do radar. Ele enxerga, né, o míssil a 7.800 metros de distância em relação ao radar e não ao chão. E formando um ângulo de 123 graus, que é tudo isso, daqui até a origem da linha do eixo X, né, digamos assim. E, portanto, a gente pode entender isso de forma vetorial. Imagine o seguinte, aqui a gente tem o radar e o míssil é visto inicialmente aqui nessa posição, que a gente pode ser representado com o vetor R0, que tem o início, a origem no radar e termina onde a gente encontra o míssil pela primeira vez, né? Aí depois o míssil ele vai se deslocando e chega até o 7.800, e a gente pode representar isso como um vetor R, né? Que vai desde a origem, desde o radar até a última vez que o míssil é visto. Como a gente tem um vetor R, um vetor R0 e um vetor R, a gente pode calcular o vetor de deslocamento. Porque o que pede é qual que é a distância, qual que é o deslocamento do míssil visto pelo radar, né? Para isso, então, a gente constrói o vetor de deslocamento com os dados que a gente tem. Os dados são o que? O ângulo de onde ele é inicialmente visto, 40 graus em relação ao chão, e θ de 123 graus em relação ao plano horizontal. D1, 3.600 metros, D2, 7.800 metros, é a distância final, né, em relação ao radar. Então a gente calcula qual é o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento é a subtração, né? A gente pega esse vetor aqui, subtrai desse daqui, final menos inicial, a gente vai ter o ΔR, né?
porque o que ele pede pra gente aqui é qual o deslocamento. Dito isso, então, sabendo que o vetor de deslocamento é isso, é assim, é delta R, então a gente tem que calcular o R e o R0. O R vai ser dado pelo quê? A componente x e a componente y. A mesma coisa para o R0. A componente x vai ser o quê? É a projeção de R no eixo x. A projeção vai ser o quê? Vai ser o comprimento do vetor, que é 7.800 km, 7.800 metros, multiplicado pelo cosseno do ângulo, né? Cosseno é o cateto adjacente, né? Deitado, entre aspas, né? E a componente y vai ser dada pelo comprimento do vetor multiplicado pelo seno, já que é cateto oposto. Cateto oposto vertical. É a componente vertical. Já o R0, então, vai ser o comprimento do vetor R0, 3.600 metros, multiplicado pelo cosseno de 40 graus. Já a componente y vai ser dado pelo comprimento, 3.600, multiplicado pelo seno de 40. Logo, tendo os vetores em mãos, a gente pode calcular o vetor de deslocamento simplesmente subtraindo componente a componente. Componente y, componente y, componente y, componente y, componente x, componente x. Logo, a gente vai ter que o vetor de deslocamento vai ser de menos 7.005,2 i, ou seja, na direção de x, mais 4.227,6 j, ou seja, na direção de j. Para a gente calcular, então, o deslocamento, a gente calcula o módulo desse vetor. Para calcular o módulo do vetor, basta a gente calcular o quadrado das componentes, né? A soma a raiz, a soma dos quadrados das componentes x e y vai ser igual ao quadrado do comprimento do vetor, né? Logo, a gente vai ter que o comprimento do vetor, o vetor de deslocamento, o módulo dele vai ser de 8.182 metros.